Ezequiel, capítulo 2. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Versículo 4. Após prostrar-se rosto em terra, Ezequiel foi animado a colocar-se em pé. Ele foi revestido pelo Espírito Santo, e este o fortaleceu, para que pudesse ouvir com clareza as orientações divinas. As palavras do Senhor, através de Ezequiel, deveriam ser ditas a qualquer custo. Ainda que o povo a rejeitasse, e ainda que o profeta tivesse que passar por maus bocados. Os filhos de Israel haviam se tornado rebeldes à palavra de Deus, mas a missão do profeta consistia em adverti-los, ainda que não lhe dessem ouvidos. Contudo, foi dada a Ezequiel a certeza da provisão divina. Prestem atenção na sequência do verso 2. Primeiro, o profeta ficou cheio do Espírito Santo. Segundo, o profeta recebeu forças para levantar. Terceiro, o profeta ouviu a voz de Deus. Esta é a ordem dos fatores espirituais. Foi assim com os discípulos, Atos capítulo 1, versículo 8. E foi assim com o próprio Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 16. O grande problema é que muitos têm invertido os fatores, e nesta inversão, contrária ao ensinamento bíblico, assumem o risco de ficar como os filhos de Israel, de duro semblante e obstinados de coração. Ir para a missão sem o Espírito Santo e, consequentemente, sem ouvir a voz de Deus, torna a obra ineficaz e sem propósito. O Senhor nos chama para uma obra tão sagrada qual foi a de Ezequiel. E assim como ele, ao proclamarmos verdades que por séculos têm sido lançadas por terra, Daniel capítulo 8, versículo 12, ficamos sujeitos à rejeição e perseguição, até mesmo por parte de irmãos que estejam com o coração endurecido. Mas o Senhor também nos diz hoje, em linguagem contemporânea e bem compreensível: não tenham medo de cara feia, porque eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mateus capítulo 10, versículo 16. Não somos chamados para nos envolver em dissensões ou nos revoltar contra a casa rebelde, mas para desfrutar do alimento que Deus nos dá a comer por meio do seu Espírito. Portanto, mensageiro do Altíssimo, mensageira do Altíssimo, abre a boca e fica satisfeito e fica satisfeita com a provisão de Deus. Ainda que muitas vezes tenhamos de suportar lamentações, suspiros e ais, só um pouco mais e estaremos desfrutando do maná do céu. Encerro hoje com as seguintes palavras de motivação e apelo da mensageira de Deus, Ellen G. White. Levaremos avante a obra segundo a vontade do Senhor? Estamos dispostos a ser ensinados por Deus? Lutaremos com Deus em oração? Receberemos o batismo do Espírito Santo? Isso é o que necessitamos e podemos ter neste tempo. Sairemos então com uma mensagem do Senhor, e a luz da verdade brilhará como uma lâmpada que arde, estendendo-se a todas as partes do mundo. Se andarmos humildemente com Deus, Ele andará conosco. Humilhemos a alma diante dele e veremos a sua salvação. Fundamentos da Educação Cristã, página 532. Oremos, amados. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. A mensagem dada a Ezequiel não foi dada apenas ao antigo Israel, mas tem claras aplicações para o teu povo hoje. Ó Deus amado, não permite que nosso coração se torne obstinado a ponto de nosso semblante refletir indignação contra os teus mensageiros da verdade. Dá-nos um coração contrito e humilde, para que, vazios de nós mesmos e cheios do Espírito Santo, possamos ouvir a tua voz e estarmos dispostos a obedecê-la.
que a nossa face resplandeça a esperança da glória que nos foi outorgada, e dá-nos coragem e ousadia, Senhor, para declarar a Tua verdade presente e permanecer fiéis e inabaláveis, ainda que caiam os céus. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, mensageiros do Altíssimo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.